Cafezinho com Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Eu quero falar com você sobre o chamado do profeta Jeremias. Na palavra de Deus, no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, nos explica assim: todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Eu quero falar sobre o chamado do profeta Jeremias. Então, a palavra do Senhor nos diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus já conhecia Jeremias. Antes que saísse do útero, te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Obrigada, Suelen, obrigada. Então, Jeremias, ele disse para o Senhor: Senhor, eu ainda sou uma criança, eu não posso falar. Mas o Senhor disse a ele: não fala, sou uma criança, porque você vai a todos que eu te mandar, e tudo que eu ordenar você fará, obedece. Não precisa ter medo, pois eu, Deus, sou contigo para te livrar. Assim o Senhor disse. Então o Senhor estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias. E o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado a minha palavra na sua boca. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o chamado de Jeremias, tá bom? Eu quero desejar a todos vocês que sejam bem-vindos aqui na nossa live, tá? Que Deus abençoe. Só uma coisa que eu quero perguntar para vocês: se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, escreve aí para mim, para eu saber se precisa melhorar alguma coisa, se tá bom. Você pode escrever aí para mim, para me avisar? Glória a Deus. Então, o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, muito bem. Obrigada, professora Sabrina. Obrigada, Deus abençoe. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, que quando Deus chama, nós não precisamos ficar preocupados com o nosso chamado. Igual aqui nós acabamos de ler na palavra de Deus, Jeremias, ele ainda era muito jovem. E o que ele falou? Quando o Senhor chamou ele, o Senhor falou para ele assim, antes que você estava lá no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes de ser formado, eu já te conhecia. Antes que nascesse, eu te santifiquei. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, que cada um de nós temos um chamado. E esse chamado, cada um também já sabe qual que é o seu chamado. Então, nesta manhã, nesse devocional, eu venho falar para você. Eu só venho reforçar aqui para você não esquecer que você tem um chamado, que Deus já te chamou. E eu quero falar também, em especial, para os surdos, para os intérpretes de Libras, que você tem um chamado. E você não desista daquilo que Deus já entregou na sua mão. Porque quando Deus nos chama, Ele garante, Ele cuida. Então, nesta manhã que você está aqui me vendo, essa palavra que o Senhor Deus lá atrás disse a Jeremias, que era um chamado específico, e esse chamado na vida de Jeremias era para ser profeta das nações. E nós vemos aqui na palavra de Deus que Jeremias, no início,
No começo, ele relutou, né? Ah, eu não posso, eu sou uma criança. E muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. O Senhor nos chama e nós inventamos desculpa. Ah, eu não posso. Ah, eu não tenho tempo. Ah, então uma correria. Ah, depois. Mas o Senhor nos chama é agora, não é depois. Então eu quero dizer para você, eu sei que a nossa jornada, a nossa caminhada, ela é muitas vezes cansativa, mas nós precisamos separar o nosso tempo para o Senhor. E nós não podemos levar a nossa vida tudo embolada, tudo com correria. Não, porque o Senhor ele nos deu 24 horas para nós organizarmos a nossa vida. Mas sabe o que acontece? Com a correria do dia a dia, todo dia aquela correria, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas vão pegando muitas coisas para fazer, vão pegando coisas e coisas. Quando você percebe, quando você vê, você já está sobrecarregado. Você está com várias responsabilidades sobre os seus ombros. E não é assim que o Senhor Deus quer que nós vivamos. Nós precisamos ter o nosso tempo, nós precisamos ter o nosso particular com o Senhor. Você que está aqui junto comigo, que às vezes você não é da área da Libras, mas você também tem as suas responsabilidades, você tem os seus afazeres. Mas nesta manhã o Senhor diz assim, ó, que Ele te chamou, e quando Ele te chama, nós precisamos obedecer. Da mesma forma que Deus colocou palavras na boca de Jeremias, é assim que ele vai fazer com você. Porque às vezes você pensa assim, ah, mas eu tô começando agora, eu não sei. Mas veja bem, eu gosto muito de usar um exemplo daquele sinal, Jesus ama você. Você já pensou que existe outras e outras pessoas que ainda não sabem essa frase? Em Libras, Jesus ama você. Quando você faz esse sinal para uma pessoa surda, Jesus ama você, já causa uma diferença na vida dela. Outros sinais tão simples que aqui na internet, né, ele viralizou, nem sei como faz o sinal de viralizar, foi, né, sinal que foi assim, que estendeu muito aqui na internet, que é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você pode aprender. Você vai aprendendo frases e você pode anunciar a palavra de Deus. Você pode se tornar um profeta na vida das pessoas surdas, na vida de um amigo, na vida da sua família, entendeu? E aqui nesse devocional, o nome do nosso devocional é Cafezinho com Jesus. Tá aqui o meu café. E você aí também pode pegar o seu café onde você está. A Zizinha, né, está dizendo assim, amém. Deus ama você também. Ele é o maior que ama o mundo. É verdade. Então Deus, ele é o maior, sim, que ele ama o mundo. Quando a gente faz esse mundo aqui, são as pessoas que Deus ama. Entenderam, gente? Então, o seu chamado, ele é muito precioso para o Senhor Deus. Então você não pode ficar inventando desculpa e deixar as coisas mais importantes de lado, que é o chamado que Deus tem na sua vida. E às vezes você pensa assim, ah, mas eu não sei. A mesma forma, Jeremias também ele disse, mas eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Outro personagem da Bíblia também foi Moisés, quando Deus chamou Moisés. A primeira coisa que ele falou, eu não sei falar. Jeremias também, eu não sei, eu sou uma criança. Mas olha só, Deus ele chama quem não sabe, porque é Ele que quer ensinar. Então você não fica preocupado, ah, mas o que eu sei é tão pouco. Não tem problema, porque é o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem quando Ele nos chama, Ele vem e nos capacita. Então você não precisa ficar com medo. Você simplesmente obedece aquilo que Deus te chamou, entendeu? Então, nesta manhã, esse devocional aqui, que eu quero dizer para vocês,
sobre o chamado de Jeremias. Então você não pode mais ficar parado. Eu sei que esse ano de 2025, para muitas pessoas, foi cansativo, foi difícil. Nós estamos na reta final de 2025, mas o ano ainda não acabou. E Deus ainda tem muitas coisas para revelar na sua vida. Então você permaneça firme, fica firme, porque o Senhor, Ele quer trabalhar na sua vida. E quero dizer outra coisa para você também. Você que está aqui me vendo, você que tem essa vontade de estar na igreja, ministrando a palavra de Deus para as pessoas surdas, interpretando os cultos para o público surdo, eu quero dizer para você uma coisa. Essa semana, ela é a última semana da nossa oferta, dos nossos cursos, das nossas aulas, da nossa formação bíblica em Libras e Louvores. Quero dizer para vocês que o nosso foco maior é o ministério ou ministério com surdos, entendeu? Então aqui nós trabalhamos, explicamos a palavra de Deus passo a passo, tá? Nos textos bíblicos, nos capítulos, nos versículos. Então nós temos mais de 200 aulas, já tudo pronta. Os nossos cursos básico, intermediário, avançado, formação bíblica e louvores. Então tá tudo preparado. E nós temos uma novidade também para 2026, que essa novidade é a mentoria de Libras profundas. Libras, nós vamos estudar muito a palavra de Deus. E o Senhor tem nos dado revelações maravilhosas para o próximo ano, com foco em você, para capacitação de intérprete de Libras cristã, certo? Então você não pode ficar de fora. Você precisa garantir a sua matrícula. Você que tem vontade de interpretar na igreja, você não pode ficar de fora dessa nossa nova turma de 2026. Então eu convido você para fazer a sua matrícula em nome de Jesus. A Zizinha está dizendo assim, ó, ore por mim, que Deus abra as portas de oportunidade de trabalho, de um trabalho melhor, em nome de Jesus. Eu vou orar, nós vamos orar agora, tá bom? Deus, eu quero te apresentar a Zizinha, em nome de Jesus. Ela pede uma oportunidade de trabalho, ela precisa trabalhar. Senhor, na tua palavra está escrito que digno é a pessoa que trabalha, e eu te peço agora, nesse momento, que abre uma porta de trabalho para ela. Ela precisa, Senhor, se sustentar. Então eu te peço, Deus, que abre essa porta de trabalho para ela, em nome de Jesus. Aquilo que ela tem vontade, aqui na área de trabalho dela, eu peço que o Senhor abre essa porta de trabalho em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês aqui, que aqui, nesse meu perfil, é um perfil cristão. Você que precisa de uma oração, você que é ouvinte, você que é surdo, você que é intérprete, e às vezes você se sente, às vezes, sozinho, angustiado. Lembra, tem um perfil que é da pastora Radaí. E eu estou aqui também para orar, para interceder por você. Porque também esse é o meu chamado. Senhor Deus tem me chamado para orar para as pessoas, seja surdo, seja ouvinte, por famílias, para você que está aqui. Então, eu quero pedir para você, não desista do seu chamado. Amém, querida? Que Deus te abençoe. Então, eu quero finalizar aqui e deixar essa palavra para você, que está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, a seguir, sobre o chamado de Jeremias. Amém? Glória a Deus. Essa live aqui, ela vai ficar gravada e também ela vai lá para o nosso canal no YouTube, tá bom? Ela vai para lá. Então depois você também tem a oportunidade de ver novamente
essa live aqui, pode também compartilhar com outras pessoas. E quero aqui reforçar para você, faça sua matrícula no nosso curso, nas nossas aulas, na nossa formação, que nós temos uma novidade já para 2026, que é a nossa mentoria em Libras Profundas, tá? Nós vamos estudar muito a palavra de Deus, porque essa foi uma ordem que o Senhor Deus deu para mim, para capacitar intérpretes de Libras cristã. Você que interpreta na igreja, você não pode ficar aqui só no raso, só ouvindo e interpretando. Não, você precisa aprofundar mais, você precisa se dedicar mais à palavra de Deus, porque quando você dedica mais à palavra de Deus, o Senhor Deus, ele vem com revelações profundas na sua vida, ele abre os seus olhos, ele abre o seu entendimento, e quando você começa a interpretar o culto para os surdos começam a absorver, e eles vão absorvendo a palavra de Deus, e aí vem a transformação de mente e coração. Amém? Então eu quero agradecer, dizendo que Deus te abençoe, mas antes de nós finalizarmos, eu quero fazer uma oração e pedir ao Senhor que abençoe o seu dia, a sua semana, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento aqui que nós estudamos um pouquinho da tua palavra. Nós falamos sobre o chamado de Jeremias, que foi o Senhor Deus quem chamou Jeremias. E é esse mesmo Deus que nós estamos aqui também conversando e falando sobre a tua palavra, sobre o chamado que o Senhor tem na vida de cada uma das pessoas que estão aqui junto conosco. Pai, então eu quero te pedir, quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então eu te espero nas próximas lives. Que Deus te abençoe e eu amo estar aqui junto com vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E não esquece do seu cafezinho com Jesus. Glória a Deus. Você pode até fazer um print aqui. Olha, gente, olha que inspiração que Deus me deu. Cafezinho com Jesus. O sinal de Jesus e o café. Cafezinho com Jesus. Legal, né? Então você pode sim, faz um print aí nessa tela aqui agora. Olha só. Falando em cafezinho, gente, olha ali atrás, ó. Uma cafeteira, uma garrafa de café. E aqui também, ó, tem outra garrafa de café. É literalmente um cafezinho com Jesus, junto com a palavra de Deus que está aqui na minha mesa, tá bom? Então, esse cafezinho aqui com Jesus, nós teremos todas as semanas, e eu quero pedir para você que você não desista do seu chamado. Amém? Que Deus te chamou, tá certo? Então, muito obrigado, Deus te abençoe e até a nossa próxima live. Tchau, um abraço, até mais, tchau, tchau.